O meu nome é André Costa Oliveira. O efeito dotação, ou endowment effect, em inglês, pode ser definido como um viés cognitivo no qual as pessoas tendem a dar mais valor a algo simplesmente porque já possuem esse bem, em comparação com o valor que atribuiriam a ele se ainda não o tivessem. Esse fenômeno foi identificado há algumas décadas por Richard Thaler, um dos principais nomes da economia comportamental, e é esse o tema da aulinha de hoje. Como é que funciona o efeito dotação? Imagine que você ganhou, por exemplo, uma caneca de presente. Daí, depois de algum tempo, alguém lhe oferece uma certa quantia em dinheiro pela sua caneca. Mesmo que você nunca tenha pensado em comprar essa caneca antes, existe uma enorme probabilidade de que você peça um valor mais alto do que você mesmo pagaria por uma caneca se tivesse que comprá-la de outra pessoa. E por qual motivo isso acontece? Porque a nossa percepção de valor muda quando algo já nos pertence. O simples ato de possuirmos um objeto faz com que ele pareça mais valioso do que realmente é. E esse efeito é intrinsecamente ligado a duas questões de ordem psicológica clássicas. A primeira delas é a aversão à perda. E por que a aversão à perda? Bom, porque as pessoas sentem mais dor ao perder algo do que prazer ao ganhar algo de valor equivalente. E, como resultado, ao nos apegarmos a um item, exigimos um preço maior para vendê-lo do que estaríamos dispostos a pagar para adquiri-lo. E a segunda questão fundamental de ordem psicológica do efeito dotação: identidade e apego pessoal, gente. E por que isso? Quando um objeto se torna nosso, passamos a associá-lo à nossa identidade e experiência. Principalmente, aliás, se esse objeto guarda algum valor emocional, tipo um presente, uma lembrança ou o uso desse objeto ao longo de muito tempo. Vamos dar alguns exemplos práticos agora do efeito dotação. Vocês já notaram, por exemplo, que quem vende uma casa costuma pedir um valor muito maior do que o mercado sugere, porque já tem um vínculo emocional com o imóvel? E proprietários de automóveis, vocês também já notaram a tendência de superestimar o bem no momento de tentar vendê-lo? Planos de assinatura que a gente vê todo dia. Vocês já sacaram que empresas que costumam ofertar períodos grátis jogam com o fato de que quando o serviço passa a fazer parte da rotina do cliente, ele se sente mais propenso a pagar para continuar com esse serviço? Pois é, pessoal, isso tudo é estudado muito detalhadamente em estratégia de vendas, em outras palavras, comportamento do consumidor e as reações emocionais, psicológicas, cognitivas e até mesmo a bioquímica que envolve uma negociação de compra e venda, por exemplo. Mas eu falo sobre isso no outro momento. E como poderíamos falar sobre o efeito dotação no nosso dia a dia, ou seja, no cotidiano das pessoas? O que eu pessoalmente noto como sendo mais comum no dia a dia são as roupas e os objetos pessoais. Muitas pessoas guardam roupas, sapatos que não usam porque sentem que possuem algum valor, mesmo que nunca as usariam novamente, exercendo uma enorme oposição ao desapego. E o desapego, acredito eu, é algo importantíssimo em nossa evolução como pessoas. Pense a respeito. Isso também vale para os chamados itens colecionáveis, quando um colecionador recusa terminantemente a venda de um item por um preço alto simplesmente porque já o possui e sente-se visceralmente apegado. Inclusive, muito em breve, numa outra aula, falaremos sobre a psique de um colecionador e a de um acumulador, que são coisas completamente diferentes. Dito isso tudo, fica claro que esse viés às vezes nos prejudica muito, podendo levar a decisões irracionais, como a manutenção de itens inúteis apenas porque já os temos, ao cancelamento de negócios vantajosos por um preço justo, simplesmente porque insistimos numa valorização do bem que não condiz com a realidade de mercado, ou seja, só existe na nossa cabeça. E por derradeiro, que eu mencionei agora há pouco, a resistência a mudanças que são necessárias para a sua vida ante o sentimento obcecado de que você não está evoluindo, e sim perdendo alguma coisa, ou seja, puro atraso de vida.
Agora então, finalizando, há inúmeras maneiras de equilibrar, de trabalhar e até mesmo evitar com que o efeito dotação atrapalhe a sua vida, e eu citaria superficialmente 3 caminhos normalmente que funcionam. Primeiro deles, adote a perspectiva do comprador. Pergunte-se, se eu não tivesse esse item, quanto eu estaria disposto a pagar por ele? Segundo caminho, avalie objetivamente o valor real do bem, do item, ou melhor dizendo, compare preços de mercado, porque isso ajuda a reduzir a influência do apego emocional. E o terceiro caminho, treine o desapego, pratique doações e vendas, desfaça-se daquilo que ocupa um espaço inútil, tanto no armário quanto em sua própria mente. Isso frequentemente funciona, reduzindo a tendência de supervalorizar bens pessoais que não mais cabem na sua vida. E jamais se esqueçam, o efeito dotação é um viés cognitivo poderoso que influencia nossas decisões financeiras e emocionais. Ao compreendê-lo, evitamos armadilhas mentais e promovemos a tomada de decisões mais racionais sobre o que realmente vale a pena ser mantido ou descartado.